E que fase do Daniel Paulista no CRB, a equipe chegou às semifinais da Copa do Nordeste e a Copa do Nordeste continua, estamos chegando aí numa fase quente e hoje tem Sport Ceará, tem Náutico e Bahia, tem outros jogos também ao longo desses dias. Bora falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nessa Copa do Nordeste. E claro, deixa eu me apresentar, meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui no meu canal onde a gente fala diariamente sobre futebol nordestino, comenta, interage, então ó, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, desde já não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal, já vai compartilhando esse vídeo, deixando seu like e claro, fica à vontade para comentar e interagir, porque esse espaço não é só meu, esse espaço também é de vocês, então vocês podem deixar suas opiniões aí. Tudo bem? Bora sem mais delongas falar sobre o primeiro jogo aí das quartas de finais da Copa do Nordeste. O CRB venceu nos pênaltis o Botafogo da Paraíba por 4-3. A partida foi 0-0, terminou empatado. Eu falei aqui no canal que eu achava que ia ser uma partida bastante equilibrada pela campanha das duas equipes. Mas aí o Daniel Paulista, cara. O Daniel Paulista, técnico do CRB, tem passagem pelo Sport, tem passagem por outras equipes do Brasil. E o Daniel Paulista, que já tinha passagem pelo CRB, voltou ao CRB. Tudo isso a gente já sabe, enfim. Né, foi um cara que está recusando muitas propostas para sair do CRB, né, enfim, está dando continuidade a esse trabalho, fazendo esse trabalho render o que se espera dele, e é um cara que está em constante evolução, é um treinador que ainda é jovem, mas que está vivendo uma grande fase no CRB. Eu já havia falado aqui no canal que o time do CRB era uma equipe bem organizada, que o time do CRB era uma equipe que poderia levar dificuldade para qualquer outra equipe do Nordeste, na Copa do Nordeste, no Campeonato Alagoano, era um dos favoritos, enfim. Porque tem esse padrão de jogo do Daniel Paulista, tem essa situação do Daniel Paulista. E o que é que aconteceu? Ele chegou à final do Alagoano, venceu, foi campeão e agora ele disputou nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, dentro de casa o CRB jogou e venceu nos pênaltis por 4-3, né? E como eu falo, esse padrão de jogo do CRB é uma coisa muito importante, porque isso também para a Série B do Campeonato Brasileiro vai ser muito importante. O Daniel Paulista é um técnico que está dando, como eu falei, continuidade a esse trabalho, um técnico que está crescendo muito. Eu vejo o Daniel Paulista evoluindo bastante, por exemplo, daquela época do Sport, né? Foi o Sport que projetou ele, né, para o mercado em si, né? Ele surgiu no Sport praticamente ali como treinador, mas é um cara que não é mais aquele treinador daquela época do Sport. Hoje está bem mais experiente, hoje está montando uma equipe bem mais organizada, tem grandes times, né, grandes jogadores aí nesse time do CRB, né, pro contexto do CRB, o Anselmo Ramon novamente fazendo gol à vontade, enfim, é um cara que já há muitos anos vem jogando muita bola pelo CRB, e agora o CRB aguarda o vencedor de Bahia e Náutico, a chave ali, Bahia e Náutico, quem vencer vai pegar esse time do CRB, do Daniel Paulista. Bom, falando sobre esse jogo propriamente dito, como eu falei, achava já que ia ser uma partida bem equilibrada, a CRB e Botafogo talvez fosse um dos jogos mais equilibrados aí, junto com o Ceará e Sport, e é isso, acho que o Daniel Paulista tem que ficar de olho nele, porque é um cara que, como eu disse, não vai aceitar a proposta, eu acho que ele teve isso em mente, teve uma vez que ele acertou a proposta, se eu não me engano, do Confiança, foi saindo do Confiança para aceitar uma proposta do Sport, no momento que o Sport estava bem conturbado ali, né, para ele ter essa volta, e ele não rendeu o que se esperava lá no Sport, e agora ele não está aceitando mais propostas, né, chegou alguns detalhes de negociações, algumas sondagens, o Daniel Paulista sempre permanecendo no CRB para dar continuidade ao trabalho, até ele mesmo sabe, né, que esse trabalho no CRB pode ser algo bem interessante. Então a gente tem que ficar de olho no Daniel Paulista, bora seguir acompanhando esse trabalho dele, mas aí, cara, uma baita campanha chegando em semifinais da Copa do Nordeste, né, vai ter um jogo difícil agora, provavelmente contra o Bahia e Náutico, mas eu acho que vai ser o Bahia, né, eu dei o palpite aqui no canal também, e se for contra o Bahia vai ser um jogo que vai ser um teste muito grande para esse time do Daniel Paulista, como eu disse e repito, é uma equipe bem organizada em campo, uma equipe que sabe o que fazer com a bola, né? Então é algo bem interessante pra gente seguir acompanhando. Comenta aí o que vocês acham, torcida do CRB, torcida do Sport, enfim, que já conhece o Daniel Paulista também. Comenta o que você tá achando dessa fase do treinador. O CRB que vai estrear em breve na Série B contra o Novo Horizontino, e a gente vai seguir acompanhando também esses times nordestinos. Agora, sem mais delongas, bora falar mais sobre Copa do Nordeste. Bora falar porque Sport e Ceará vão se confrontar. Sport Ceará, que já vem numa disputa aí fora de campo, a gente falou muito, o STJD, o Ceará não queria que o jogo fosse na arena, depois o Ceará disse que não queria que o jogo fosse com portões abertos, queria que o jogo fosse com portões fechados, mas deu ruim, tá? Deu ruim para a equipe do Ceará, porque o STJD garantiu público para o Sport nesse jogo. Antes da gente falar para a partida, teve o novo julgamento do Sport sobre aquela situação do ônibus do Fortaleza, e a punição foi reduzida. O Sport, que tinha 8 jogos como mandantes, foi reduzida para 4 jogos como mandantes e apenas uma punição parcial. O que significa isso? A punição parcial do Sport. Punição apenas para o setor das torcidas organizadas, ou seja, 25% do estádio.
né, o setor da torcida organizada será fechado pelo Sport, mas o restante do estádio está liberado, a torcida vai poder ir assistir esse jogo contra o Ceará, que vai ser o último jogo dessa punição. Depois disso, o Sport volta a ter público novamente. Tem uma outra punição em jogo ainda do Sport, né, sem ser essa aí, mas até o momento o Sport vai ter esse público presente para essa partida contra o Ceará e, claro, para as demais partidas também, e o Sport teve essa punição reduzida. Mas falando sobre o jogo, eu já tinha falado que eu achava que vai ser um jogo bem interessante, um jogo bem importante. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo também, né? Porque vai ser a Batalha dos Campeões. Eu já falei aqui também, mas é a Batalha dos Campeões, Sport campeão pernambucano, Ceará campeão cearense, em cima do Fortaleza, derrubando ali uma hegemonia do Fortaleza. Então vai ser um jogo bem competitivo. As duas equipes aí não pode deixar aquela situação de ressaca pós-título ter um resultado. Creio que a ressaca, né, a gente fala assim, geralmente os times depois que ganham um título acabam chegando ali sem estar muito preparado, mas o Ceará não pode deixar isso acontecer. Falo do Ceará porque o Sport, já era esperado que o Sport vencesse esse título, né? O Sport era favorito, o Sport dominou os primeiros jogos, então assim, já era esperado que o Sport vencesse, mas o Ceará foi um título bem mais importante, esse título do cearense, porque derrubou a hegemonia do Fortaleza e agora vai ter a chance de ser bicampeão do Nordeste também, mas tem um jogo aí bem complicado, um jogo bem difícil, que é contra o Sport, que vive grande fase, né? Eu falei aqui no canal que eu acho que o Mariano Sonso é um cara que está em constante evolução no comando do Sport, o técnico Mariano Sonso, e agora que ele está começando a manter um time, um ritmo de jogo, um time sem mexer tantas peças. Eu acho que nesse jogo de hoje ele não vai mexer tantas peças, acho que ele vai ser um cara que vai montar ali o time como estava, né, nos outros jogos, a base do time, né? Se ele mudar vai ser uma peça ou outra, mas o Sport é um time que vem rendendo bastante. Acho que falta acertar esse último passe, acho que falta a finalização ser mais eficiente para que consiga transformar esse posse de bola, esse padrão de jogo realmente em gols. Já o Ceará fez uma partida bem equilibrada, uma final bem equilibrada com a equipe do Fortaleza, e é uma equipe bem interessante. O Wagner Mancini está conseguindo organizar essa equipe. Vejo o Sport um pouco mais organizado hoje em questão de time, de elenco, propriamente dito. A gente tem um Barleta em grande fase, a gente tem o Gustavo Coutinho, que é o centroavante do Sport, tem o Zé Roberto, que a torcida do Ceará também conhece, que é banco no Sport, então ele pode entrar no segundo tempo. O Tite Ortiz fez o Sport um pouco mais completo, porém o Ceará tem ali o Eric Puga, que vive também em grande fase, a gente vai seguir acompanhando isso sobre as equipes. Mas bora falar sobre a partida propriamente dita. Por quê? Porque o Ceará tem alguns desfalques para esse jogo, né? O Ceará tem alguns desfalques, que é o zagueiro Ramon Menezes, né, que já havia sido preservado pela equipe, e também, né, o Facundo Castro, né, que devem estar fora dessa partida. A gente vai seguir acompanhando sobre isso, mas eu acho que a base do Ceará vai ser a mesma para esse jogo contra o Sport. Então vai ser o time ali que jogou a final, porém sem esses dois jogadores que estão aí no departamento médico. Mas é isso, torcida do Sport do Ceará, comenta aí qual o seu palpite pro jogo, o que você acha das duas equipes, se você conhece, torcida do Sport, se você conhece já a equipe do Ceará, torcida do Ceará, se você já conhece a equipe do Sport. Acho que vai ser o jogo mais equilibrado, o jogo mais disputado, tem promessa de ser um jogão na Copa do Nordeste, uma final antecipada, né? A gente tava falando também da UEFA Champions League, né? Muita gente fala, nossa, Real Madrid e City é uma final antecipada da Champions League, né? Dois times que eram para estar na final e vão disputar nas quartas de finais. A mesma situação é na Copa do Nordeste entre Sport e Ceará. Talvez seja a reedição, né, da final do ano passado, então isso é bem importante a gente falar. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreve e até a próxima. Valeu!